quais são os problemas da cidade? Olá, caro aluno! Nós vivemos em um cenário em que a preocupação com o meio ambiente é cada vez melhor, principalmente nas grandes cidades. E com razão, pois os problemas ambientais urbanos se mostram cada ano mais expressivos. Nessa aula, vamos tratar de algumas informações importantes para que você consiga entender esses problemas. Mas antes, rola a tela para baixo, clique em gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois vai me ajudar muito. Agora vamos ao que interessa. Quando falamos sobre problemas ambientais urbanos, é preciso considerar alguns fatores que vão contribuir significativamente para que o meio ambiente seja impactado de forma negativa. Dentre eles, podemos destacar que o grande crescimento demográfico, aliado a uma falta de ordenamento territorial e planejamento estrutural, capazes de absorver esse contingente populacional, são os principais causadores de problemas ambientais urbanos. O processo de industrialização, iniciado com a Revolução Industrial no século XVIII, transformou completamente o padrão produtivo e o panorama de organização das sociedades e, consequentemente, a condição socioambiental dos aglomerados urbanos, principalmente com a mudança de população do campo para a cidade. A partir dessa realidade, as cidades, principalmente as de países subdesenvolvidos, não foram capazes de se organizar a ponto de criar infraestrutura suficiente para absorver esse crescimento populacional. Os problemas ambientais urbanos são cada vez mais visíveis na paisagem da cidade, principalmente pelas constantes transformações que o homem faz na natureza, fazendo com que a capacidade de resiliência ambiental seja cada vez menor. Dentre os muitos impactos ambientais nas áreas urbanas, podemos destacar as enchentes, os lixos urbanos, a poluição do ar e a poluição sonora, e o despejo de esgoto sanitário nos rios, que são problemas que afetam diretamente os recursos naturais e a qualidade de vida das pessoas que residem nas cidades. As enchentes, elas são problemas cada vez mais comuns nas grandes cidades brasileiras. Isso ocorre principalmente por causa da impermeabilização do solo urbano, que é coberto, na maior parte, por asfalto e cimento. Com isso, a água não consegue penetrar e se acumula sobre o solo. Outro fator que colabora com as enchentes é a alteração dos cursos d'água, como o aterramento para a construção civil ou mudanças no curso dos rios. O aterramento de áreas pantanosas, locais para onde a água escorria, ou mesmo a ocupação irregular na beira dos rios. Também podemos citar o entupimento dos bueiros como fator que colaboram para as enchentes, sem falar também nas mudanças climáticas que afetam os ciclos das chuvas, fazendo com que verdadeiras tempestades acabem em enchentes de grandes proporções e graves consequências. Um outro problema urbano é o lixo. Nossa, o que aconteceu aqui? O aumento populacional causa uma maior produção de lixo, especialmente no atual modelo de produção e consumo. Com isso, os lixos urbanos se tornam outro problema para o meio ambiente em áreas urbanas, porque a falta de um tratamento adequado para os resíduos sólidos domésticos, principalmente os despejados em lixões ou em cursos d'água, queimados ou depositados em terrenos baldios, vão causar aí um impacto ambiental severo nos solos, nas águas e até mesmo no ar. Esses lixos urbanos vão produzir gases e substâncias tóxicas que, ao entrarem em contato com o meio em que são depositados, vão ser causadores de doenças graves e contaminação do ambiente. Também é preciso destacar que, em relação aos lixões, os mais afetados são as camadas mais pobres da sociedade, justamente a camada que dispõe de menores recursos na questão de atendimento hospitalar.
Esse problema de atingir as camadas sociais mais pobres ocorre porque é na periferia que se encontram os lixões das cidades. Um outro problema urbano são os despejos de esgoto nos rios e canais. O crescimento desordenado e a falta de infraestrutura urbana das cidades fez com que ocorresse uma ausência de planejamento em relação ao saneamento básico. Esse fato ocasiona um despejo sistemático de esgoto sanitário doméstico e industrial em rios e canais em grande escala, fazendo com que ocorra um grande impacto em ecossistemas aquáticos, o aumento da contaminação da água, proliferação de doenças e menor disponibilidade de água doce para o consumo humano. Isso é uma vergonha. Falando em poluição, nós temos a poluição sonora, que é a grande quantidade de automóveis nos centros urbanos vai colaborar significativamente para a produção da chamada poluição sonora. Além dos automóveis, também podemos destacar as obras da construção civil, fábricas, entre outros fatores que vão ser responsáveis pelos distúrbios mentais, aumento significativo do estresse e até problemas auditivos. Também não podemos deixar de destacar a emissão de gases. Esses gases poluentes despejados na atmosfera, nós vamos aí perceber que o grande volume de automóveis e indústrias são os principais causadores desse problema urbano, que, entre outros fatores, pode gerar o efeito estufa, devido à grande quantidade de gás carbônico, chuvas ácidas e ilhas de calor. As chuvas ácidas ocorrem quando existe na atmosfera um número muito grande de enxofre e óxidos de nitrogênio, que quando entram em contato com o hidrogênio em forma de vapor, formam ácidos como o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. O grande problema para o meio ambiente é a alteração do pH das águas, podendo levar à morte de seres aquáticos e à acidificação do solo, tornando-o improdutivo ou acelerando a erosão. Já as ilhas de calor são anomalia do clima. Meu Deus! Quando a temperatura de determinadas regiões, os centros urbanos, fica muito maior do que a temperatura nas regiões periféricas. Isso ocorre devido à junção de diversos fatores, como a poluição atmosférica, alta densidade demográfica, pavimentação e diminuição da área verde, construção de prédios barrando a passagem de vento e grande quantidade de ventos, entre outros. Bom, na aula de hoje nós tratamos sobre alguns problemas urbanos, os principais problemas urbanos. Você está falando sério? Ih, rapaz. Com isso, eu acredito que você entendeu que a urbanização causa problemas para as pessoas, para a população, para o meio ambiente. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima aula.